Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu tenho mostrado para vocês e as matérias que a gente tem acompanhado, o desenrolar dos eventos aqui no Brasil e no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, tem mostrado uma piora para a situação, principalmente financeira. Então eu que nunca fui adepto de ficar dizendo estoquem alimentos como alguns fazem, não é? E isso não é uma crítica, mais uma vez, se a pessoa acredita nisso, tudo bem. Eu critico apenas quem recomenda isso e não faz ele próprio. Agora quem faz tem todo o meu respeito, como eu já disse. Tem vários canais sérios que dizem para a pessoa estocar alimentos e a pessoa que faz o canal também estoca. Então essas pessoas assim têm meu respeito. Já aquelas que não estocam nada, mas mandam o povo estocar, para mim são enganadores e charlatões. E no nosso caso aqui, irmãos, os vídeos que a gente tem feito têm mostrado realmente uma certa escassez de alimento, um encarecimento demais no preço de produtos essenciais da nossa cesta básica. Então eu disse para vocês que não precisa fazer um grande estoque, não é? Mas que seria bom comprar um pouco a mais. E eu listei aqui 12 alimentos, não é, que eu dei uma pesquisada aqui, que eles não têm data de validade. São alimentos que, se você guardar eles em um local seco e arejado, eles jamais estragam. Então eu consegui 12 aqui, que se você quiser realmente estocar, né, pegar uma quantidadezinha maior para durar meses, esses alimentos vão te servir muito bem. O primeiro da lista é o mel, e aqui uma curiosidade sobre o mel. O mel tem feito parte da dieta humana por muito tempo. Os arqueólogos até encontraram mel ainda comestível nas pirâmides dos antigos egípcios. Mel envelhecido tende a cristalizar, mas isso não significa que ele não possa ser aquecido, misturado e saboreado. Mas se você quer mesmo garantir a durabilidade do seu mel, não deixe que farelo de pão ou manteiga entre em contato com ele. Então aqui, família, uma boa aí para você guardar, não é? Se você está pensando em estocar alimentos, o mel é uma ótima escolha. Então eu também vou procurar comprar umas garrafinhas de mel puro, né? Mel de abelha mesmo, e deixar guardado. O segundo colocado é a manteiga clarificada, conhecida como ghee. Por causa do seu baixo teor de proteína e água, a manteiga clarificada tem uma durabilidade muito maior do que a manteiga comum, então seria o segundo alimento. O terceiro item dessa lista, meus caros irmãos, não poderia ser outro a não ser o sal. Seja ele nas formas mais comuns, como sal de mesa, sal marinho ou sal grosso. Eu recomendo para você aquele sal rosa, né? Conhecido também como sal do Himalaia. O sal rosa é muito bom. Mas se não tiver aí perto de onde você está, compra o sal grosso também, o conhecido também como sal de churrasco. E ele é muito bom, ele é basicamente indestrutível. Manter o seco e coberto vai evitar que ele fique encoraçado, mas mesmo que fique, isso não afeta o seu sabor. Quarto item dessa lista, e que não pode faltar de forma alguma, é a água. A validade nas garrafas de água tem mais a ver com a garrafa em si do que com o líquido, viu família? Porque quando você compra uma água mineral, né, você vê aí que ela tem uma validade, mas não é por causa da água. A água não tem validade. Quem tem validade é a garrafa. A garrafa começa a passar, não é, o gosto dela, inclusive, para a própria água. Aqui na dica também tem, ó, com o tempo, os plastificantes da garrafa vão se dissolvendo na água, deixando-a impura. Então é sempre bom prestar atenção nestas datas. Então, esse garrafão de água aí, meus irmãos, que vocês compram, tenham muito cuidado com eles. O bom seria que fosse de vidro, né? Mas agora tudo é assim, feito em plástico, e isso acaba contaminando e afetando a nossa saúde diretamente. Então, muito cuidado com a validade do seu garrafão aí. Mas a água em si, você deve guardar ela em uma garrafa de vidro, né? Um recipiente de vidro, em um local frio e escuro. Então ela assim, ela não vai estragar, tá certo, irmãos? Se liga aí. Um local frio e escuro, e você pode guardar essa água por um bom tempo. O quinto colocado, amido de milho. O amido de milho é usado para muitas coisas na culinária, especialmente para engrossar os molhos. Quando armazenado de maneira correta, ele também não estraga nunca. O sexto colocado dessa lista, o macarrão cru e massa em geral, geralmente duram para sempre, exceto quando são feitos de farinha integral. Então você olha isso aí, vê do que ele é feito, tá certo? E não levando farinha integral, você pode guardar esse alimento aí para uma futura crise alimentar, não é? Você ter esse alimento aí, e você sabe que o bom do macarrão, não é? É que embora você engorde bastante, tem esse lado ruim, mas ele enche o bucho, né, irmão? Você bota uma lata de sardinha aí e já era, mano. Já era um molhinho de tomate e já era, né? Dá para salvar aí. Eu mesmo já matei a fome um bocado de vez com isso. Em sétimo lugar, o arroz, né? O arroz branco tipo basmati, ele tem uma durabilidade também infinita. Mas já o arroz integral, esses de grãos longos, são perecíveis devido ao seu alto teor de gordura. Então preste atenção, irmão, para depois você não comprar errado e dizer: ah, o Davi disse que isso aqui não tem validade e o meu ficou ruim.
é o arroz tipo basmati, tá certo? Esse arroz que você compra no mercado geralmente, aquele mais comum, que é o feito de grãos longos, aqueles estragam. Não adianta você comprar grandes quantidades para estocar, que aquele arroz vai ficar ruim. Tem que ser esse arroz aqui, ele é mais feio, tá? A imagem aí para você ver, o tipo basmati, tá certo? Esse é o que você precisa comprar para estocar. O oitavo item da nossa lista, ele já é bem conhecido porque a gente vê diversas vezes em filmes, não é? Sempre em filmes de treta mundial, ou de fim de mundo, ou até mesmo, né, de psicopatas, a gente vê essas rações, né, a comida enlatada. Com o passar do tempo, o conteúdo pode mudar de consistência, né, e até o sabor, mas as comidas enlatadas nunca estragam realmente. No entanto, se a lata estiver danificada, essa durabilidade já não é garantida. Então, essas comidas enlatadas, meus irmãos, a gente vê inclusive naqueles bunkers, não é? Que os milionários compram, que na época das tretas mundiais ficava ali à espera de que algo pudesse piorar. Então lá tinha esses estoques dessas comidas enlatadas, as chamadas rações. Então se você pensa em estocar alimentos, seria bom você comprar algumas dessas, tá certo, irmão? Em nono lugar, vinagre de vinho branco. Quando armazenado propriamente, o vinagre de vinho branco destilado pode ser usado em saladas como produtos de limpeza e até como desodorizador natural por muito tempo. Então tá aí, vinagre de vinho branco, outro item para você guardar. Em décimo lugar, nossa lista já está acabando, é o caldo tipo maple. Semelhante ao mel, a calda maple quase nunca estraga devido ao seu teor de açúcar extremamente alto. Se ela ficar empedrada, simplesmente mergulhe o vidro em água morna para que ele volte ao seu estado líquido. Então tá aí a imagem dele, para quem não conhece, é outro produto que você pode armazenar. O 11º é quase impossível que você não conheça, é o açúcar. As bactérias não podem se nutrir com açúcar, então elas não se acumulam nele. Isso basicamente faz esse produto durar para sempre, que seja mascavo, de confeiteiro, dextrose e etc. Você não tem que se preocupar se ele vai estragar. A única preocupação aí, né, é no armazenamento dele, né, família? Guardar num local tranquilo e você vai ter açúcar aí pelo resto da vida. E último lugar são as bebidas destiladas, meus caros irmãos. Mesmo depois das garrafas terem sido abertas, essas bebidas destiladas nunca estragam e podem até manter o seu aroma por muito tempo. Então não é preciso aquela desculpa, não, eu vou beber logo para não ficar ruim. Nessas bebidas você não tem essa desculpa, né, de acabar com a garrafa de vodka, rum, tequilas e afins. Essas aí é bom você guardar. Na maioria dos países, as agências governamentais que lidam com manutenção de situações de emergência recomendam que todas as casas, olha só, família, como os países de primeiro mundo pensam nessas coisas, não é? Aqui, em países como o Brasil, países tidos como terceiro mundo, quando você fala dessas coisas, as pessoas pensam, nossa, que paranoico, nossa, que louco. E alguns que se dizem, né, conhecedores das escrituras, se dizem cristãos, nem são. Dizem até que é pecado você fazer isso, se esquecendo dos tempos de José do Egito, né? Que Deus mandou o sonho para o imperador, ele teve o dom de revelar e eles guardaram ali muitos alimentos por 7 anos para que quando viesse os 7 anos ruins, eles pudessem passar pelaquela fase. E talvez esse seja o momento, família, de quem pode, não sem desespero, sem aperreio, quem puder guardar um pouquinho a mais, como os países de primeiro mundo já fazem aqui, guardando essas bebidas, eles recomendam que eles tenham algumas provisões estocadas como medida de precaução, em caso de desastres naturais. Exemplo, temporais, enchentes, terremotos, apagões e etc. Essas provisões devem ser suficientes para alimentar todos os membros de uma família por pelo menos 14 dias. Então veja só, eles não dão uma quantidade certa, você tem que estocar essa quantidade. Não, eles recomendam que você estoque suficiente para que em caso de uma calamidade durante 14 dias você tenha o suficiente para alimentar toda a sua família. Então aquele cara que a família é composta por 3 pessoas vai ser um tanto, aquele outro que tem 10 pessoas é outro tanto. E isso aqui eu acho que deveria ser uma prática mundial, porque principalmente aqui no Brasil, um país que está tão instável, as pessoas não estão nem aí para uma coisa tão importante como essa. E aí, meus irmãos, como a gente já falou em outros vídeos, se numa Black Free Fraud acontece o que acontece, as pessoas se empurrando, se machucando por produtos que não são essenciais para a vida delas, imagine se Deus que nos livre acontecer uma certa escassez de alimento e as coisas fiquem bem limitadas, como já está começando a acontecer no Rio de Janeiro, né? Que já estão limitando, ainda não está faltando nada, graças a Deus, mas já estão limitando as compras desses produtos. Então isso pode mais para frente uma situação piorar ou melhorar, que a gente espera que melhore se Deus quiser, mas caso piore, eu é que não quero estar perto da massa, porque a massa, que eles maldosamente chamam de gado, infelizmente ela não raciocina. Aí continuando aqui, família, eles dizem, devem incluir alimentos que são basicamente não perecíveis, como os listados acima. Não é necessário muito tempo ou esforço para garantir que você e sua família estejam preparados para o inesperado. Essa é a dica do vídeo de hoje, família. Esteja preparado para o inesperado. Eu sei que parece contraditório, parece impossível, como estar preparado para algo que é inesperado.
É dessa maneira que se faz isso, imaginando as possibilidades e tentando cobrir elas. Eu acho que esse é o momento sim para que você comece a fazer um estoquezinho de alimentos aí na sua casa. Eu acho que não tem nada de mais fazer isso, tá certo, irmãos? Até porque, se Deus quiser, não vai acontecer nada e as coisas normalizando de novo, a pessoa simplesmente come o próprio estoque e pronto, tá feito, né, meus irmãos? Mas eu acho uma boa ideia estocar esses alimentos sim. Então, meus irmãos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais descontraído, foi um vídeo um pouco diferente do que a gente faz aqui. Me diz se você gostou, eu posso trazer mais conteúdos desse tipo. E a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!